Aula 3, cadastro de imóveis. Tá? Então aqui a gente tem o cadastro do imóvel. Eu diria que esse aqui é o cadastro mais importante do sistema, tá? Porque é daqui que vai sair os boletos e os extratos, né? Toda informação parte desse cadastro. A maioria do suporte que a gente da Basevani tem, quando há algum erro lá no boleto ou lá no extrato lá na frente, geralmente ocorre porque aqui está errado, tá bom? Então eu vou incluir um cadastro do zero nesse caso, tá? Para mostrar alguns pontos principais, tá bom? Então aqui, conforme eu sempre falo, né? Saída, procurar, ele abre o campo para você procurar o imóvel por alguns campos específicos. Listar, ele abre uma lista, tá bom? Excluir, que a gente, como falei nas aulas anteriores, né, a gente indica que não seja feita exclusão de nenhum cadastro. No caso do imóvel, ele tem duas particularidades que daqui a pouco eu vou explicar, referente o vazio e o inativo, tá bom? Alterar, que é para habilitar os campos, né, que está tudo desabilitado, e o incluir para fazer uma nova inclusão, tá bom? Então, eu vou incluir um aqui, ele dá sequência do último cadastrado, certo? Eu vou continuar. Então aqui ele abriu um cadastro totalmente em branco, do zero. Eu vou informar aqui uma casa, vou colocar o CEP, tá? Então 07849190. Quando eu coloco o CEP, nos cadastros anteriores também é dessa forma, tá? Quando eu clico aqui, ele auto preenche tudo, tá bom? A gente só vai colocar aqui o complemento. Então vamos dizer aqui, complemento casa 1, certo? Esse tipo de complemento, número, apartamento, casa 1, casa 2, eu indico que seja sempre colocado à frente do endereço. Se o endereço for muito grande, então vocês abreviam ele para poder caber tudo aqui, tá? Porque esse complemento aqui, esse campo é só a título de informação, aqui já está dizendo, é só para uso interno, né? Então, tipo, é para uma eventual consulta, você vai fazer uma pesquisa dentro da administradora e precisa saber alguma informação do que está aqui, né, no cadastro. Aí você usa esse complemento. Aqui a gente tem o número de inscrição de IPTU, tá bom? Então, o campinho aqui IPTU garagem também. Para vincular o proprietário a esse imóvel, a gente vai entrar aqui, ó, proprietários, certo? E aqui eu vou selecionar quem é o proprietário do meu imóvel, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, selecionei a proprietária, vou colocar a partilha do proprietário. Isso aqui é extremamente importante, tá, pessoal? Quando você cadastra um novo imóvel, a partilha ela sempre tem que totalizar 100%, tá bom? Ela não pode ser inferior a isso. Por quê? Porque é a partir dessa partilha que vai sair os dados do extrato do proprietário. Então, quando eu coloco 100%, digamos que o valor do aluguel é R$1.000, certo? Então, são R$1.000 com 10% de taxa de administração. Quando eu for fazer o extrato desse proprietário, o sistema vai pegar essa partilha para poder repassar os 900 para o proprietário e retirar, né, os 100 da taxa de administração da administradora, tá? Então, digamos, tem alguns casos, eu vou excluir aqui, tem alguns casos que é mais de um proprietário. Então, digamos que seja 2 proprietários. Então, eu vou colocar aqui o Geraldo, digamos que são meio a meio para cada um. Então, o Geraldo tem 50% do valor do imóvel e a Georgiane tem mais 50%, totalizando 100%. Sempre tem que totalizar 100%. Dessa forma aqui, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar os R$1.000, vai dividir por 2. Então ele vai repassar 500 para o proprietário 1, 500 para o proprietário 2, menos a taxa de administração da administradora, tá? Digamos que seja 3 proprietários, eu vou fazer uma simulação aqui. Então vamos lá, vou pegar aqui o proprietário 1, recebe 50%. Né? O proprietário 2 recebe 25%. E o proprietário 3 recebe mais 25% do valor.
É a mesma função, vai ocorrer a mesma coisa. Automaticamente, quando você for fazer o extrato, o proprietário 1 vai ter 50% do valor, o proprietário 2,25 e a proprietária 3,25. Ou vamos lá, digamos que sejam partes iguais, então você vai incluir a partilha 33,333 para cada um deles, que vai totalizar 100%. Mas aqui é importante frisar que sempre tem que totalizar 100%, tá bom? Deixa eu colocar aqui um só. Opa, vou colocar o proprietário 2, 100%. Ok? Para vincular o locatário não tem segredo. Uma vez que você já cadastrou o locatário, você vai entrar aqui e seleciona quem é o locatário, certo? Selecionou quem é o locatário, então vamos lá. Agora vamos para os outros campos. Data do vencimento, qual que é o vencimento da locação? Então ele vai pagar todo dia 25. Multa por atraso, 10%. Multa pro rota, isso aqui é para quando é cobrado a multa diária, que hoje em dia dificilmente é cobrado dessa forma, mas se for o caso, tá bom? Juros por atraso, de acordo com, vamos lá, vou usar o critério do Banco Itaú, que é sempre cobrado os juros de 0,0333 ao dia, que no caso é pro rata DAI, tá? Alguns bancos não permitem que seja cobrado 1% simples, então a gente usa esse critério, mas qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso suporte. Tá? Desconto em dias, isso aqui é para quando vai aplicar desconto, tipo antes do vencimento do aluguel, aí a gente vai usar esse campinho aqui. Valor do aluguel, então vamos colocar aqui 1.500, certo? Parcelas emitidas, isso aqui é um contador automático. Carência, que hoje em dia quase não é utilizado, mas em alguns casos, tipo, vamos lá, o cliente pega... O vencimento é todo dia 25, mas ele pode pagar até o dia 30 sem multa. Então é tipo, você vai colocar aqui 5 dias após o vencimento. Aí o sistema vai entender que a multa vai ser cobrada só 5 dias depois que ele passou do vencimento. Quase não é utilizado hoje em dia, mas tem algumas administradoras que ainda usam, tá? Período recibo dia, questão do período, repassar ao proprietário. Isso aqui é extremamente importante. O sistema, ele dá uma data, ele cria uma data base para depósito do proprietário. Então, a partir do que o locatário paga para a administradora, então a administradora tem um certo período para repassar para o proprietário. Algumas pessoas utilizam aqui 5 dias, eu acho que a grande maioria dos clientes utilizam 5, mas não data fixa. Tá? A data fixa ela é ruim pela seguinte questão. Vamos lá, o vencimento dele é todo dia 25. Então eu estou falando que eu vou repassar todo dia 5. Ou seja, a gente hoje eu estou gravando esse vídeo 16 de julho. Então o vencimento dele é dia 25, digamos que o locatário pagou dia 26. Então logo o repasse do proprietário vai ser somente 5 de agosto. Tá? É só uma data que o sistema estipula. Isso não quer dizer que você não possa repassar antes, você pode. Só que aí você vai imprimir o extrato, você vai ter que colocar que a movimentação é do próximo mês. Então isso às vezes causa um pouco de confusão. Então o que a gente fala? Para que sempre quando for utilizar aqui, colocar um padrão de tipo de dias após o pagamento. Aqui você pode utilizar também dias após o vencimento. Mas aí tem aquela questão, né, daquele locatário que passa um mês de atraso, aí complica também porque de toda forma o sistema coloca que a data para repassar o locatário ainda não pagou, né? Quando você usa vencimento, tipo exemplo, se eu coloco 5 dias após o vencimento é todo dia 25, então logo eu sei que o repasse o sistema vai estipular que é para repassar no dia 30 de julho. Se o locatário pagar dia, vamos lá, 20 de agosto, mas mesmo assim o sistema já vai estar lá que a data do depósito foi 30 de julho, então às vezes causa algum atrito aí por conflito de informações com o proprietário. Então, aqui o que a gente indica é que sempre seja utilizado dias após o pagamento. Por quê? Porque independente da data que o locatário pagar. Então, vamos lá, digamos que o vencimento dele é dia 25. Ele pagou dia 25 certinho, então o sistema vai contar 5 dias. Né? Então, logo ele vai repassar dia 30/7. Ah, ele pagou dia 1º, ele pagou atrasado, ele pagou dia 1º de agosto. Então logo o sistema vai repassar dia 5 de agosto e assim por diante. Então o critério aqui que a gente
que eu sempre falo é que seja colocado de 1 a 5 dias após o pagamento, tá bom? Pagamento proporcional sempre 30, tá? Isso aqui se remete à quantidade de dias, né? O mês fechado do aluguel que o locatário está pagando. Aqui na abinha controle a gente tem algumas opções, tá bom? Fazer os cálculos do imposto de renda, tá? Isso aqui geralmente é para quando o locatário é jurídico, o proprietário é físico, que aí tem retenção na fonte, né? Quando é físico para físico é o carnê-leão, então a retenção vai para o proprietário. E quando o proprietário é jurídico não tem retenção, tá bom? Então a taxa de administração, que é a comissão da imobiliária. Valor para taxa mínima, caso tipo, vamos lá, se esses 10% não alcançar R$100, então vai ser cobrado 100, né? Tipo, você colocou que é 10% da taxa de ADM. Então digamos que essa taxa de administração deu um valor de R$89. Então logo o sistema vai assumir que a taxa mínima é 100, então vai cobrar os R$100, tá bom? E tem aqueles casos que não cobra porcentagem, é só um valor fixo, então você deixa aqui zerado e coloca só o valor da taxa mínima, que o sistema vai cobrar sempre esse valor de comissão, tá bom? No nosso caso aqui eu vou colocar 10%, tá? Os demais campos aqui, aluguel garantido, é no caso de, mesmo se o locatário não pagar, você vai repassar para o proprietário, então você deixa clicado que ele vai ser aluguel garantido. Deduzir os cálculos de dependentes no cálculo do IR, né? Isso aqui se remete a fazer os cálculos do imposto de renda, tá bom? Essa parte de vazio desocupado, daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês, tá? Em uma outra videoaula. De MOB emitir nota fiscal, tá? Lembrando que o que você deixar clicado aqui, o sistema vai catar, tá bom? DAI, que é a declaração declaração anual de imobiliária, não me lembro direito a nomenclatura, mas é alguma coisa com a Prefeitura de São Paulo, tá? Então aqui a gente tem vencimento de título de capitalização, número da apólice, tá? Vencimento do seguro fiança e vencimento do seguro incêndio, tá bom? Esse valor do imóvel aqui não é valor de aluguel, tá? É só um tipo, quanto que vale esse imóvel. Vamos lá, digamos que o valor do imóvel é 180 mil. Aí se você quiser informar, você coloca aí nesse campo. Então aqui a gente tem que cobrar taxa a partir de e emitir recibo a partir de, tá? Tipo, se eu colocar aqui que é para começar a emitir recibo a partir de novembro, então o sistema vai acatar isso aqui e vai começar a emitir somente a partir de novembro, tá bom? Deixar assim. Contrato, tá? Então a periodicidade aqui é sempre anual. Eu peço que vocês nunca esqueçam de colocar o índice, tá bom? Que esse índice aqui é importante, que no caso é o índice que você vai usar para reajuste automático, tá bom? No caso de reajustar manual, é só clicar aqui ou preencher a data também, né, de reajuste manual. Aqui a gente tem algumas informações, tipo de contrato, se é comercial, tá? Mas isso aqui é só informação para ficar no cadastro mesmo, tá? O importante aqui é o início do contrato. Você colocar aqui tá. Vou colocar 1/5 de 2022, colocar um prazo de 30 meses, ele preenche automático, tá bom? Entrega das chaves, tá? Isso aqui é quando você, vamos lá, eu aluguei 1/5, digamos que ele entregou, eu entreguei para as chaves dele exatamente nessa data, então eu preencho aqui. Isso aqui é só informativo, tá bom? Então aqui a gente tem porcentagem de multa para imobiliária e juros para imobiliária. Isso aqui eu aconselho sempre deixar zero, porque lá na frente, quando for fazer os cadastros, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem a incidência da taxa em cima desses valores, tá bom? Não incidir a multa na taxa de administração, tá? Isso aqui é só um critério também. Aqui a gente tem a parte de observações, né? Mensagem para o recibo. Digamos que eu quero mandar uma mensagem no boleto desse locatário, somente nele. Então eu posso vir aqui e colocar a mensagem aqui que vai aparecer somente para o José, tá bom? Mensagem para o extrato por imóvel, mesmo critério.
Se eu colocar uma mensagem aqui, vai aparecer só para Gorgiane, tá bom? Anotações gerais, observações internas, tá? Você pode usar esse campo à vontade para observações só para vocês. Administradora. Algumas pessoas confundem isso e acham que esses dados aqui tem que ser da administradora de tipo da imobiliária, mas não. Esse campo aqui é só para quando tem condomínio. Quando tem condomínio, você quiser colocar a informação da administradora de condomínio só para uma eventual consulta, aí você preenche esses campos aqui. Aqui a gente tem a parte de compartimentos, tá bom? Que eu abro alguns campos. Isso aqui, tudo que eu tô falando é tudo informativo, tá? Então, quanto mais completinho tiver, melhor. Fotos do imóvel, que aí no caso você consegue adicionar fotos aqui, só procurar no Explorer, né? Ou remover no caso de quando tem. Contas de consumo, aqui a gente tem algumas informações importantes, né? Que é o número do relógio de água, luz, gás, né, IPTU, algumas informações. Aqui tem algumas subabas, lembrando que esses valores aqui não vai para o boleto do locatário, isso aqui é só para uma informação aqui dentro do cadastro. O único valor que sai daqui do cadastro do imóvel que vai para o boleto é somente o valor do aluguel, tá, gente? Então, luz, gás, IPTU e condomínio, tá bom? Tudo informação interna. Aqui a gente tem a parte de documentos, caso você queira anexar um contrato, alguma coisa. Mesma coisa, ele abre aqui o Explorer para você procurar no seu computador e anexar aqui, tá bom? E a parte de garantia que eu vou explicar na próxima videoaula, tá? Eu vou fazer uma videoaula das garantias, mas antes deixa eu só explicar mais uma situação aqui. Ó, vamos lá, digamos que aqui o José entregou as chaves do imóvel, tá? A gente tem duas formas no imóvel. A gente tem um inativo e tem um vazio desocupado, né? Então vamos lá, digamos que o José entregou o imóvel. O que você faz? Você entra aqui na abinha controle, né? Você vai dar um alterar aqui, vai clicar em vazio desocupado, né? Ele vai perguntar sim, e aqui ele pergunta se você quer limpar os campos. Eu aconselho colocar não, tá? Então, a data de entrega das chaves, digamos que foi hoje, só hipoteticamente falando, certo? Dessa forma aqui, o sistema ele não gera mais recibo. Uma vez que você fez isso, digamos que o José ele saiu da administradora, não vai alugar mais imóvel, então você pode vir aqui, ó, abrir o cadastro do locatário e aqui mesmo você coloca o inativo, certo? Então, uma vez que você fez isso, o sistema não vai gerar mais boletos para ele. Essa é uma forma de colocar o imóvel vazio para que não gere mais boletos, porém você ainda vai continuar administrando ele. Então, digamos que daqui a um mês, 2, chegou outro locatário novo, né? Entrou um outro locatário e ele vai alugar esse imóvel. O que você vai fazer? Você não vai cadastrar tudo novamente, né? Todo o cadastro. Então, o proprietário e o imóvel você vai manter. O único cadastro que você vai fazer diferente é o do locatário. Então, você vai entrar no cadastro do locatário e vai fazer o cadastro do locatário novo. Uma vez que você fez isso, você entra aqui no cadastro, você vai vir aqui no locatário, né? Vamos lá, vamos pegar um locatário aqui, ó, pegar o Juliano. Então, coloquei o Juliano, né? Digamos que eu tenha cadastrado ele agora. Então, coloquei ele no imóvel. Eu vou atualizar os campos, né? Vencimento, multa, repasse, o valor do aluguel, de acordo com o contrato, novo contrato do Juliano, né? Colocar o início, o término, tudo bonitinho. Vou atualizar todo o cadastro. Quando eu fizer isso, eu vou vir aqui no controle, vou remover a data de vazio e vou ativar novamente o meu cadastro. Fazendo isso, lá na frente, quando eu for fazer a emissão, vai sair os dados do novo locatário dentro desse mesmo imóvel, tá? Essa é a forma correta de colocar um novo locatário dentro do cadastro do imóvel. Agora, digamos que o proprietário chegou e falou, ó, eu não vou trabalhar mais com vocês, eu não vou trabalhar mais com a administradora. Aí, nesse caso, para inativar o imóvel, a gente vem aqui em retirar da carteira, coloca a data e um motivo, caso vocês queiram estar preenchendo essa informação. Dessa forma, o imóvel está inativo, não vai gerar mais boletos, mas vai manter toda a informação, o registro, né, de tudo que ocorreu dentro do sistema com esse imóvel, tá bom? Caso o proprietário, vamos lá, posteriormente ele chegue e volte a trabalhar com vocês e
trago o imóvel novamente, vocês não precisam nem cadastrar novamente, só entrar aqui, tirar a informação e o retirar da carteira e usar o mesmo imóvel, tá bom? Então é isso, pessoal. O cadastro do imóvel basicamente é isso, tá? Qualquer dúvida que tiver em relação a alguns campos, né? Porque tem muitos campos aqui que a gente passa até meio que por cima, porque são só para efeito cadastral mesmo, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer problema, só chamar a gente do suporte, a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas, tá bom? Então essa aula a gente encerra por aqui e até a próxima aula.